Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, como é que os senhores e as senhoras estão? Tudo bem? Aí, galera, mais uma parte da nossa aula de filosofia será gravada aqui da meu humilde quarto aí, meu pequeno escritório. É simples, mas o que importa é o conteúdo aqui falado, certo? Meus queridos, dando sequência na última aula de filosofia, a última que tivemos foi sobre Platão. Falamos muito sobre Platão, hein? Nossa, e até aprofundamos bem, né? Falamos do seu livro A Politeia, a República, falamos de ética, né? Falamos do mundo das ideias, do mundo dos sentidos, teoria da reminiscência. Foi uma aula bem rica, tá? Agora, galera, o que nós trataremos é do seu ilustre aluno, né? Aristóteles, né? E essa aula também eu vou dividir em 2 ou 3 partes, eu acredito que em 2, tá? Não vou gravar muito tempo, senão fica pesado, chato ficar assistindo, né? Mas fiquem tranquilos que logo, logo a gente já tá junto e não vai precisar da gravação, mas eu preciso da disciplina de vocês, o comprometimento de vocês para acessar o aplicativo do Êxito, o site, lá tem as atividades dos professores, as aulas gravadas, tá? Eu sei que é meio chato, mas é assim que a gente vai conseguindo, viu? Pense por um lado. Nenhum outro cursinho está fazendo isso. Só a gente aí, né? Galera, é o seguinte. Vamos lá. Aristóteles, quem foi ele? Ele é natural da Macedônia, né? Norte da Grécia. Ele nasceu em 384. Ele vai até 322 a.C., né? 384 a.C., lógico. E, ele, como eu falei, ele foi um grande aluno do Platão, mas antes de ser aluno do Platão, gente, eu gosto de contar uma coisa do Aristóteles, um pouquinho da sua vida, para a gente começar a compreender o seu pensamento. Ai, Kiko, as particularidades dele vão importar para o desenrolar dessas aulas? Galera, bastante, vocês verão que sim, tá? Primeiramente, o que eu gostaria de falar? Galera, tá, ele é da Macedônia, ele foi filho de Nicômaco. Sabe quem foi Nicômaco? Nicômaco foi o pai dele, que era médico de Filipe II da Macedônia, o conquistador da Grécia, e médico também do filho do Filipe II, que é o Alexandre o Grande, né? Até o Aristóteles, depois de crescido, vai ser professor do Alexandre, tá? E, meus queridos, o pai dele, como ele era médico, né, da corte, ele, para desenvolver os remédios dele, o médico de antigamente é um pouco diferente do médico de hoje, né? Ele saía muito na mata, ele lembra até mais um biólogo, né? Saía muito na mata para fazer experimentos, para pegar ervas, determinadas plantas, para fazer algum chá, algum remédio, que seja. E o Aristóteles, desde pequenino, ele ia com o pai dele na floresta, no meio do mato. Então Aristóteles tem esse contato muito com a natureza, tem esse contato muito forte com o mundo lá fora, né? E o Aristóteles vai trazer isso para a sua psicologia, para a sua filosofia. Como assim, Kiko? Já começando, então, da grande divergência dele com o professor dele, Platão. Vocês lembram da minha aula de Platão? Que nós falamos que o Platão, para ele tinha o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, o mundo inteligível e o mundo sensível, respectivamente. O mundo dos sentidos seria uma cópia do mundo verdadeiro, onde tudo é para sempre, né, eternamente bom, belo e verdadeiro. Para Aristóteles, isso aí que o Platão fala, baboseira. Ele fala, ih, Platão, você fumou pedra, velho. Nada a ver, nada a ver. Perceba, por que ele vai questionar muito Platão? Porque o Platão é muito racionalista, né? Ele foca muito nessas ideias. O Aristóteles, embora ele use também o racionalismo, mas ele usa muito o empirismo. Ele quer saber muito deste mundo aqui. Lembra que eu falei que quando ele era pequenino, ele se encanta por esse mundo aí fora, ele viaja muito, ele tem muito contato com a natureza. Então, galera, ele briga muito com o Platão, né? Ele foi 20 anos, parece, não tem um dado exato, mas parece que foi 20 anos aluno do Platão, e ele teve uma briga severa com ele. Qual? Uma briga que depois você vai jogar no Google e vai ver, você vai escrever Escola de Atenas
do nosso querido pintor Rafael, renascentista. Na escola de Atenas, um afresco, você vai notar vários filósofos pintados nesse afresco aí. Só que na obra central, né, no tema, na obra, lá na parte central da pintura, quem que tá? Tá Platão, você já deve ter visto isso aí, né? Tava Platão assim, ó, mais ou menos assim, e tá o Aristóteles assim, ó. Que ele é DJ? Não, não é DJ não. O que ele tá fazendo assim e o Platão tá apontando assim para cima? Vocês acreditam que já caiu esse afresco em vários vestibulares, principalmente da UF, que é um vestibular muito difícil de filosofia, caiu na segunda fase várias vezes para você interpretar. Não só na UF, o VUNESP também, que eu já vi. Tá? Já vi questão de múltipla escolha disso aí. Então, o que seria isso? Era para você identificar o tema central. É a eterna briga entre Aristóteles e Platão, onde Platão ele idealiza muito, onde Platão foca muito no mundo das ideias. Por isso que ele está apontando ali para cima, né? O hiperurânio, o mundo perfeito, só alcançado pelas ideias. E o Aristóteles? O Aristóteles não, ele está fazendo assim, ó. O que importa para mim, Platão, é esse mundo aqui. Para de confundir a cabeça dos outros com o mundo das ideias e esse negócio do mundo dos sentidos. Ele até brinca com Platão. Só existe o mundo dos sentidos. Mas é verdade, Platão, que os sentidos captam. Esse negócio de mundo das ideias não existe. Para Aristóteles, não existe esse mundo das ideias que tanto Platão prega. Tá bom, essa é a grande briga. Era só para você interpretar e falar isso na questão. Olha que fácil. Segunda fase, hein? Então, galera, ele vai focar nesse mundo aqui. Se ele vai focar nesse mundo aqui, ele não vai se importar em falar, mundo dos sentidos. Não, ele vai chamar mesmo de realidade. E para ele, meus queridos, a realidade, ela tem dois componentes. Primeiro, substância ou matéria. Vamos falar substância. E características, tá? Que a gente chama de forma. Então temos a forma e a substância. Então, forma, substância, características, né? E do que as coisas são feitas. Como seria isso aqui? Ó, de novo, só importa esse mundo. Tá. Vamos dar um exemplo. Uma galinha. Qual é a realidade dessa galinha? Primeiro, a forma dela, né? Tem aquele formato, né? Daquele galináceo lá, né? Daquela galinha que você conhece tão bem, né? Mas temos também as características da galinha. O que uma galinha faz? Bota ovo, cacareja, tenta voar, dá uns pulinhos, bate as asas, né? Cisca. E qual a substância da galinha? Qual que é a matéria da galinha? Do que a galinha é feita? Ah, sei lá, Kiko, os órgãos dela, né? Pena, as patas dela, o bico, a crista. A galinha tem crista também, né? Tem, né? Sou biólogo? Tem, né? Tem. Então, galera, vamos lá. Então, é isso que a galinha é feita. Então, tem o formato dela, o que caracteriza ela como galinha, tá? E temos a substância dela. Isso é muito importante para vocês entenderem, e Aristóteles fala muito nos livros dele, principalmente sobre a natureza, das limitações e possibilidades das coisas. Sabendo da realidade, você sabe de limitação e possibilidade. Por exemplo, possibilidades. O que o ovo de uma galinha pode virar? Uma gemada, um pintinho, um galo ou uma galinha, né? Pode virar essas coisas. E quais são as limitações? Um ovo de galinha não pode virar um ganso, né? Então, galera, batendo nessa tecla, nós entendemos que para Aristóteles, né, como eu vou dizer, tudo que nós sabemos é por convivermos com as coisas. Se nós estivermos aqui no ao vivo, né, eu chegaria para você, como é que você sabe que é uma galinha? Descreva para mim, ô fulano, me descreva uma galinha. Mas você fala, Kiko, é isso aí, tem pena, tem um bico, tem umas patinhas, né, uma zoinha, parece umas garrinhas, né, bonitinha, né, que machuca, né, já levou ataque de galinha, né. Então, você me descreveria assim a galinha. Por quê? Aí eu falo assim, por que você está me descrevendo assim uma galinha? Sabe o que você vai falar provavelmente? Kiko, eu já vi uma galinha. É aí que ele pega o Platão na curva. Ah, então ele está certo, Platão está errado? Não, nunca falei isso.
é o argumento dele para provar que o Platão está errado, tá? Mas o Platão tem a sua coerência, logicamente, né? Faz muito sentido. E o Aristóteles também. Então vamos voltar nisso. Então você sabe uma galinha de tanto que você já viu uma galinha. É nisso que ele está falando que as ideias não são inatas, tá? O que nós sabemos não nasce conosco. Para o Platão, sim, tudo que a gente já sabe, aliás, tudo que existe, a gente já conhece, já sabe, porque teve um contato no hiperurânio, lembra, no mundo das ideias, só que fomos jogados aqui para viver a sombra das coisas, né? Até falei do mito da caverna, o corpo é o túmulo da alma, vemos a cópia das coisas, mas o Platão não fala feio igual o Kiko, cópia das coisas, ele fala sombra das coisas, né? Beleza. Então, por isso que na teoria da reminiscência platônica, o conhecer é lembrar, que você já teve contato. Aristóteles, ele acaba com isso, para ele, né? Não, você sabe que uma galinha, você sabe que é um cavalo, de tanto você ver, tocar, ver, cheirar, né? Degustar, já comeu um cavalo? Não, mas você, pelo olfato, né, que é o outro item, né? Eu falei, né? Audição, olfato, visão, paladar e tato, né? Então, pelos 5 sentidos, você experimenta, você sabe o que são as coisas, né? Bem, galera, então as ideias para Aristóteles não nascem conosco. Nós sabemos de conviver e experimentar. O empirismo é a experiência. Tanto é que tem uma frase do Aristóteles bem legal que diz o seguinte: não há nada na consciência que não tenha sido experimentado pelos sentidos. Quer anotar? Abre aspas. Não há nada na consciência que não tenha sido experimentado pelos sentidos. Então, tudo que você tem aqui, você experimentou. Ó. Tocou, viu, ouviu, cheirou e degustou. Tudo, Kiko, tudo. O Aristóteles, ele não nega a razão. A razão nasce conosco, né? A capacidade de raciocinar, de pensar. Só que ela é vazia. A razão é inata, mas ela é uma ferramenta que só vai ter utilidade se nós começamos a aprender as coisas, guardar as coisas, vivenciar as coisas, tá? Bem, então tá bom. Eu até brinco com o aluno, por exemplo, amar. Você não pode chegar assim para sua amiga e falar assim: ai, amiga, tem um fulano tal, ele é assim, assim, assado, você vai amar. Aí sua amiga fala: ai, então eu amo de paixão. Não. Como é que vem a ideia do amor? Você tem que, né, ver, ouvir, tocar. Ver, ouvir, tocar, cheirar, degustar, né? Então você tem que explorar todos os sentidos. E como um bom aristotélico, os sentidos têm que fluir e também você tem que pensar sobre isso, né? Então o Aristóteles demonstra muito isso, ele une muito a razão e os sentidos, né? Já o Platão era só razão e acabou. Bem, então tá, as ideias não são inatas para Aristóteles, não. Cabeça vazia vai enchendo com a experiência. Ok. Galera, já que estamos falando de natureza, né, dos bichinhos aí, de você, de nós, né, para o Aristóteles, ele tem uma teoria muito legal chamada filosofia primeira, ou metafísica, ou causa final, ou finalidade, ou propósito das coisas. Nossa, que quanto nome para o que você vai falar agora. Geralmente é mais conhecido como metafísica, que é além da física, além da natureza, tá? Ou filosofia primeira. O que seria isso? Ele acredita que tudo tem uma finalidade. Tudo na natureza tem uma finalidade. Inclusive nós, Kiko. Inclusive nós, galera. Primeiro, qual que é... Tá, tudo tem uma finalidade? Sim, mas para você entender a finalidade de tudo, você tem que subir uns degrauzinhos para chegar no ápice, a finalidade, para compreender, tá? Por exemplo, vamos começar a andar esses degraus aí para entender o topo lá, o ápice, o degrau final, a causa final, a finalidade das coisas? Vamos. Primeiramente, ele acha que tudo na natureza tem finalidade, né? Mas para você entender a finalidade, você tem que andar 4 degraus. Na verdade, o quarto é a finalidade. Qual que é o primeiro? Causa formal.
Depois, causa material. Depois, causa eficiente ou atuante. Eu vi mais uns vestibulares chamado eficiente, tá? E depois nós temos a finalidade, a causa final. Então, de novo, tem isso na apostila, mas lógico, eu estou aqui para explicar, por isso que você está vendo meu vídeo. Nós temos a causa formal, a causa material, a causa eficiente, já vi atuante, né? Mas é eficiente. Eficiente e a causa final. Tudo na natureza, Kiko, temos essas quatro. Temos tudo na natureza, você tem que dar esses 4 degraus para entender um determinado estudo dessa natureza. Por exemplo, vamos lá. Qual que é o primeiro degrau? Formal, tá? Causa formal. Vamos falar de uma casa, tá? Está ao nosso redor. Qual que é a causa formal da casa? Causa formal, gente, o Aristóteles, ele vai explicar tudo de uma casa, mas com esses terminhos filosóficos, que eu até brinco com o aluno, eu sei que é chato, mas você tem que entender. Mas vai fazer sentido. O que seria a causa formal? O plano. Seria a estratégia. Né? Como assim? Para você desenvolver uma casa, você tem que elaborar um plano. Né? E você sabe como caracteriza-se uma casa, não é? Aqui que eu sei, eu consigo identificar, por mais estranho que seja, não, mesmo que ela seja muito estranha, né? Mas você vai entender que aquilo é uma casa, né? Tá. Tem um plano que demonstra isso, o arquiteto elabora um plano, não elabora? Para fazer essa causa formal? Sim, é um plano. Então, a estratégia, plano. Segundo, causa material. Lembra da realidade, gente, que é forma e substância? É a mesma coisa, então a característica. Né? E agora a gente está na parte da substância, na causa material. Do que a casa é feita? Pode ter de vários modos. Pedra, tijolo, barro, sei lá. É a substância, o que compõe a casa. Terceiro passo, causa eficiente ou atuante. Como essa casa acontece, né? É o trabalho, né? O pedreiro vai lá e levanta, ou você, mesmo que você não seja pedreiro e faça a casa, mas você vai fazer o trabalho do pedreiro. Então, é eficiência, né? Você está atuando, você está trabalhando para construir aquela casa. Está vendo que tudo da casa a gente está falando, não é? Tem estratégia, característica de casa, né? Nós temos a substância do que ela é feita, nós temos como ela é erigida, como ela é construída, e a última causa final. Qual que é a finalidade da casa? Nos proteger, nos abrigar. Tá vendo? Tudo tem essas 4 causas. As características, o plano, a estratégia, nós temos a substância, a composição das coisas, nós temos a atuação para que essas coisas aconteçam, né? Tá falando do pedreiro, e temos a finalidade dela, para nos abrigar. Então são esses 4 itens. Tudo na natureza segue isso, que tudo. Então, a causa formal, causa material, causa eficiente ou atuante e a causa final. Tudo que? Tudo. Quer ver um outro exemplo? Nossa. Vamos lá. Qual é o nosso formato? Qual é a causa formal? Vai, hominídeo, né? A gente tem uma característica, né, de homens e mulheres que nos entende como a raça humana, né? Como seres humanos, né? Enfim, raça já está ultrapassada. Tá, então, embora tenhamos seres humanos dos mais diversos, né? Várias etnias, vários tipos, mas somos todos seres humanos. Então, beleza. Então, essa é a forma, a característica que você entende como ser humano. Vamos lá. Substância. Do que nós somos feitos? Né? Essas moléculas, esses átomos aqui, ó, ossos, pele, carne, cabelo, né? Uns têm menos cabelo, né? Mas vamos lá. Então, todas essas substâncias que nos compõem. Aqui tá fácil. Característica, eu sei o que é um ser humano, as nossas substâncias, né? A materialidade que nos compõe, a causa material, e a causa eficiente, Kiko, a causa atuante. Sim, como faz surgir um ser humano? Gente, reprodução, né? Sexo.
É assim que é feito o ser humano, não é? Claro que é. E o último, qual que é a finalidade? Nossa, Kiko, qual que é a nossa finalidade? É aí, galera, que a gente vai aprofundar mais a aula que vem. Mas eu não vou deixar você sem essa explicação. A causa final do ser humano, né, de nós, é exatamente isso. Sermos humanos. Aí você manda me foder, Kiko, para, que explicação bocó. Não é bocó, não. Para Aristóteles, o que é sermos humanos? Qual é a nossa finalidade? A nossa finalidade, o que é característica do ser humano? Pensar, raciocinar. A nossa finalidade é sermos políticos e éticos, não é? O que é ser político? Eu tenho que ser deputado, senador? Não. Gente, política é envolver-se com o assunto da polis, né? Ele vive muito isso lá na Grécia. Então o que tem que me envolver com a política? Gente, política não é só política de governança, mas política também é a sua relação com o vizinho, é a sua relação com o médico, sei lá, com o professor, com seus amigos, né? Que a galera fala muito mal hoje, a politicagem. Não, mas é o ato de ser político, é o ato de se envolver nos assuntos, né? Da boa observância, né? Dos seus atos, das suas relações, melhor, da observância das suas relações. Então isso é fazer política. O ser humano, ele não nasceu para ficar sozinho, ele precisa dessas boas relações. Inclusive quando a gente trata de Estado e de política mesmo, quando você tem essa noção governamental, tá? Mas é tudo. E o outro item, ética. Ter uma boa vida, refletir muito sobre os nossos atos. Lembra que eu já falei sobre Platão? Que ética nada mais é do que a reflexão sobre os atos. Então, ter isso e pensar sobre cada ato e que essa reflexão sobre cada ato nos leve ao bem maior. Qual é o bem maior? Qual que é a finalidade maior do ser humano? É a felicidade. Então essa é a finalidade para Aristóteles, segundo, no exemplo agora, seres humanos. Você viu que o caso foi bem simples, né? A materialidade para nos abrigar. E o ser humano? A finalidade é ser humano. E o que é do humano? Ele tem que buscar, resumindo, a felicidade. Como eu busco a felicidade, Kiko? Busco o prazer. Sabe como você vai buscar? Se envolvendo com política, nas boas relações e pensando sobre as suas atitudes, que é ética, política e ética. Isso leva à felicidade. Mas calma, gente. Política e ética, eu só dei a explicação da filosofia primeira no que tange aos seres humanos. Mas por isso que eu falei aula que vem. Aula que vem discutiremos muito o que é ética e o que é política para o Aristóteles. Certo? Meus queridos alunos, foi um prazer inenarrável estar presente de vocês. Fiquem na paz de Deus. Aquele abraço.